No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Odete provoca Celina, insinuando que ela não é capaz de lidar com os desafios que a vida lhe impõe. A tensão entre elas aumenta, e Celina, irritada, responde com sarcasmo, dizendo que Odete deveria se preocupar mais com suas próprias fraquezas. Enquanto isso, Sardinha desconfia do clima entre Solange e Renato, notando olhares e sussurros que não passam despercebidos. Ele decide investigar, convencido de que algo mais profundo está se formando entre eles. Maria de Fátima, em um momento de vulnerabilidade, conta para Raquel que está se envolvendo com Afonso. Raquel, preocupada, tenta aconselhar a filha, mas Maria de Fátima está decidida a seguir seu plano. Laís, por sua vez, fica surpresa com a chegada de Marco Aurélio na pousada, onde ele veio especialmente para ver Sarita. A presença dele a deixa inquieta, pois sabe que Marco Aurélio tem interesses em relação à guarda da menina. César, por outro lado, tira dinheiro da conta de Maria de Fátima, revelando sua verdadeira natureza egoísta. Laís, sabendo que a situação com Marco Aurélio pode se complicar, pede ajuda a Raquel para lidar com o interesse do homem em ficar com a guarda de Sarita. Ela teme que a chegada de Marco Aurélio traga mais problemas do que soluções. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Em uma reunião tensa, Renato avisa aos funcionários que Solange assumirá a diretoria interina da Tomorrow, uma decisão que provoca murmúrios entre os colaboradores. Marco Aurélio, ao descobrir que Maria de Fátima é filha de Raquel, a convida para ir a Paraty, prometendo que a viagem será uma oportunidade. Solange e Renato, após algumas conversas, acabam se envolvendo romanticamente, o que gera mais intrigas no ambiente de trabalho. Finalmente, Marco Aurélio explica a Maria de Fátima o que deseja dela. Ele acredita que juntos podem ir longe. A história se desenrola em um emaranhado de relações, segredos e desejos, onde cada personagem precisa decidir até onde está disposto a ir por amor e ambição. A relação entre César e Maria de Fátima atingirá um ponto sem volta. O que começou como uma parceria de interesses e manipulações mútuas se converterá em uma disputa recheada de ressentimentos, chantagens e uma demissão humilhante. Após se envolver em problemas com a polícia por conta das armações da filha de Raquel, César tomará uma atitude inesperada. Romperá com a comparsa e a expulsará do apart-hotel onde viviam, em um dos momentos mais dramáticos da trama. A gota d'água virá quando César perceber que está arriscando não apenas sua liberdade, mas também sua carreira e reputação por causa das trapaças de Fátima. Envolvido involuntariamente em um escândalo com a polícia, ele decidirá cortar o mal pela raiz. Não sou mais teu capacho, Fátima. Acabou. Some da minha vida, dirá ele, transtornado, antes de jogá-la para fora do local. Sem dó, colocará todas as roupas e pertences da moça em sacolas de supermercado, atirando-as no corredor, na frente de outros hóspedes, expondo-a ao vexame público. Fátima, sem chão, observará em choque as sacolas plásticas rasgadas no chão, com roupas caras e lingerie espalhadas. A humilhação será tanta que ela passará da tristeza para o ódio em segundos. Eu não acredito nisso. Eu vou matar o César. É isso que eu vou fazer. Eu vou matar ele, gritará aos prantos, sendo contida por um segurança do hotel que ameaçará chamar a polícia caso ela continue causando escândalo no local. Ainda tomada pela ira, Fátima partirá para o contra-ataque. Ela entrará em contato direto com Marco Aurélio. Eu quero que você demita o César, agora, ou eu mesma conto tudo o que sei sobre você para a imprensa. Marco Aurélio, intrigado e ao mesmo tempo satisfeito com a oportunidade de se livrar do funcionário que já vinha sendo incômodo, assentirá quase de imediato. Demitir o César? Mas não precisa nem pedir 2 vezes, minha querida. Sem perder tempo, Marco Aurélio ordenará que Freitas, seu braço direito, execute a demissão pessoalmente. Em poucos minutos, Freitas ligará para César, que estará no bar, tentando afogar a mágoa em um copo de uísque barato. É um ajuste no seu status que vai passar de empregado para desempregado,
avisará com um toque de deboche. Desempregado? Perguntará César em choque. Isso mesmo, pode passar no RH para assinar sua demissão. Boa sorte, concluirá Freitas, encerrando a ligação de forma seca. O malandro, tomado por indignação, esmurrará o balcão do bar, derramando bebida e derrubando o copo. Aquela desgraçada me ferrou e o Marco Aurélio ainda foi na onda dela, gritará revoltado. A dor da rejeição será dobrada pelo gosto amargo da humilhação profissional. Nos dias seguintes, César vagará pelas ruas do Rio de Janeiro sem rumo certo, pulando de bar em bar, sem dinheiro nem prestígio, amaldiçoando o dia em que conheceu Maria de Fátima. Enquanto isso, Fátima, impiedosa, celebrará sua vitória temporária. Ele pensou que podia me descartar como lixo. Agora vai sentir na pele o que é ser chutado, dirá, sorrindo com os lábios, mas mantendo nos olhos o brilho sombrio de quem não admite ser contrariada. Odete, por sua vez, observará a jovem com interesse e certo receio. Você tem um talento peculiar para a destruição, minha cara. Deve ter herdado isso da mãe. Mas cuidado, quanto mais alto o voo, maior pode ser a queda. Alertará a vilã, acendendo um cigarro com elegância. Fátima fingirá não se importar com o aviso e responderá: se depender de mim, eu é que vou fazer todo mundo cair, um por um. De volta à realidade dura, César tentará reverter sua situação, apelando para contatos antigos. Lembrará de reuniões, favores, promessas não cumpridas. Tentará marcar almoços, cafés, mas receberá apenas recados vazios e olhares de desprezo. O telefone não tocará mais. As portas antes abertas se fecharão uma a uma. Até mesmo o porteiro do prédio de luxo onde morava se recusará a abrir a porta para ele sem autorização prévia. Ordem da administração, senhor César, dirá, constrangido. Desesperado, o malandro irá atrás de Raquel, com a cara lavada pedindo ajuda. Mas encontrará a empresária irredutível. Depois do que você fez com a minha filha, ainda tem a cara de vir aqui pedir ajuda? Vocês merecem, César, retrucará ela, expulsando-o do restaurante. Na calçada, César sentirá o peso da rejeição e da solidão. Vagará pelas ruas com os olhos marejados até parar diante da vitrine de uma agência de emprego, onde lerá o aviso: vagas temporárias para auxiliar de limpeza. Enquanto César afunda, Fátima começa a traçar novos passos rumo ao poder. Agora livre do antigo comparsa, ela voltará seus olhos para Afonso, planejando usar o noivado com o rapaz como trampolim definitivo para entrar de vez na alta sociedade carioca. Mesmo sem amor verdadeiro, ela usará o relacionamento como ferramenta estratégica. Ele vai me dar o sobrenome, o dinheiro e o prestígio. Depois disso, ninguém me tira mais nada, dirá ela para si mesma diante do espelho. Mas o destino ainda terá planos tortuosos para ambos. A partir do momento em que Fátima exigir a cabeça de César, ela abrirá uma porta perigosa dentro da TCA. A tensão interna crescerá entre os funcionários. Uns se solidarizarão com César, outros terão medo de Fátima. Se ela consegue fazer um executivo ser demitido assim, imagina o que pode fazer com a gente, dirá uma secretária. O clima de terror instaurado por Fátima será o estopim para uma série de atritos internos. Já César, sem dinheiro e com a reputação arruinada, se esconderá em um quarto de pensão decadente, refletindo sobre cada escolha errada que fez. Aquela menina me usou, me virou do avesso, e eu deixei. Deixei porque fui burro, fui ganancioso, fui fraco, murmurará diante do espelho rachado. Aos poucos, César começará a arquitetar uma vingança silenciosa. Ela me derrubou, mas ainda não me enterrou. Enquanto o mundo de César desmorona em silêncio, Maria de Fátima estará desfilando como se nada tivesse acontecido. Ciente de que o nome de César já havia sido riscado, ela abrirá um sorriso irônico ao ouvir os boatos sobre a demissão. Foi pouco. Muito pouco para o que ele merecia.
A relação que começou com charme, promessas e alianças escusas desabará como um castelo de cartas. Mas o que ela não esperava era a reação silenciosa e sombria de Marco Aurélio. O empresário, embora tenha atendido ao pedido da golpista, começará a vê-la como uma ameaça. Se ela conseguiu derrubar César com uma ligação, imagine o que pode fazer comigo se um dia se voltar contra mim. Observando de sua sala, a jovem caminhar com arrogância pelos corredores da empresa. Enquanto isso, César tentará se reerguer, mas encontrará portas fechadas por todos os lados. Sem credibilidade no mercado, abandonado por antigos aliados e alvo de boatos crescentes, ele verá sua situação se deteriorar rapidamente. Uma antiga conhecida o encontrará em um boteco de esquina, mal vestido e com olheiras profundas. "Você era o rei da festa. Agora nem o garçom lembra o seu nome", dirá ela, antes de deixar algumas moedas sobre a mesa e ir embora. No entanto, no fundo de sua humilhação, César começará a traçar um novo plano. De volta à pensão onde se esconde, ele abrirá uma garrafa de cachaça barata, riscará um nome em um pedaço de papel amassado e escreverá embaixo: "Eu vou voltar, nem que seja a última coisa que eu faça." E no mesmo instante, do outro lado da cidade, Maria de Fátima experimentará sua mais recente conquista, a primeira reunião oficial como futura senhora Reutemann, ao lado de Afonso. Com um vestido impecável e um sorriso enigmático, ela apertará a mão de investidores, sem saber que, nos bastidores, já começa a se formar um novo círculo de inimigos, pessoas dispostas a tudo para vê-la cair, incluindo um César ferido, disposto a ir até o inferno para destruí-la. A poderosa Odete Reutemann vai mostrar mais uma vez que não admite falhas quando se trata dos negócios, e muito menos da honra de sua família. A vilã não medirá esforços para punir Ivan Meireles, após suspeitar que ele traiu Heleninha, mesmo sem provas concretas de infidelidade. A empresária enxergará a simples reaproximação entre o executivo e sua ex-mulher, Raquel, como motivo suficiente para aplicar uma multa de R$300 mil por quebra de contrato. O gesto frio e calculista colocará em xeque não apenas o casamento de Ivan e Heleninha, mas também a integridade e a autonomia do administrador, que se verá pressionado como nunca antes. Tudo começa quando Ivan retorna do exterior. Após um período ao lado de Heleninha em Roma, ele volta ao Brasil com a sensação de que o relacionamento não se consolidou como esperava. As tentativas de se reconectar com a filha de Odete foram sinceras, mas os sentimentos não floresceram como deveriam. O desgaste emocional entre os dois parece irreversível, e é nesse cenário de fragilidade conjugal que o reencontro com Raquel acontece. O que começa como um encontro casual se transforma em algo mais significativo. Durante uma noite repleta de lembranças e confidências, Raquel e Ivan se permitem uma nova aproximação. O beijo entre os dois, ainda que envolto em dúvidas, reacende sentimentos mal resolvidos. Ivan, tomado por um misto de culpa e desejo, se vê dividido entre o peso do compromisso com Heleninha e a possibilidade de reescrever sua história com Raquel. Ele ainda não toma uma decisão definitiva, mas esse momento é o suficiente para despertar a ira de Odete. Odete Reutemann, sempre com olhos e ouvidos em todos os lugares, logo toma conhecimento do beijo. Embora Ivan ainda não tenha formalizado nenhuma separação, ela interpreta a situação como uma traição direta à sua filha, e também à sua autoridade. Decidida a agir, ela convoca o genro para uma conversa nada amistosa nas dependências da TCA, sua poderosa empresa. O clima é tenso. Odete chega pontual, com o semblante austero, vestindo uma de suas roupas sóbrias que impõem respeito e medo ao mesmo tempo. Com o contrato de união estável em mãos, Odete não perde tempo. Sem rodeios, ela informa a Ivan que ele será cobrado por quebra de cláusula contratual. O valor? Nada menos que R$300 mil.
O executivo, pego de surpresa, tenta argumentar. Você vai me cobrar uma multa porque eu jantei com a Raquel? Rebate, sem esconder a indignação. Odete, impassível, dispara. Eu sou do tipo que cobra tudo. E o tom com que pronuncia a frase faz Ivan entender que não há espaço para negociação. Ao menos não nos moldes que ele desejaria. Na sequência, Odete joga sua última carta. Propõe que Ivan volte para casa e recomece com Heleninha. Você ainda pode consertar isso, pode provar que está ao lado da minha família. Eu não estou te chantageando. Eu estou te perguntando se você ainda é um dos nossos, afirma com voz firme, sem alterar uma vírgula de seu tom ameaçador. É claro que a proposta não é um convite genuíno. Trata-se de uma imposição disfarçada, onde a escolha de Ivan é limitada a 2 caminhos: submeter-se ou enfrentar o poder de Odete. Mesmo pressionado, Ivan se recusa a ceder. Se você achar que é melhor me demitir, me processar, pode ficar à vontade, porque eu não fiz nada de errado, afirma ele, olhando diretamente nos olhos da sogra. O gesto surpreende. Não é comum que alguém a enfrente daquela forma. Mas naquele instante, Ivan decide que não permitirá mais que a empresária controle cada passo de sua vida pessoal e profissional. Odete, por sua vez, percebe que está lidando com um homem diferente. Talvez a experiência em Roma tenha amadurecido Ivan mais do que ela imaginava. Mas isso não significa que ela deixará barato. Muito pelo contrário, Odete começa a traçar novos planos para minar a credibilidade do genro. Com seus contatos no alto escalão e uma rede de informações bem estruturada, ela promete transformar a vida de Ivan em um campo minado. A cobrança da multa será apenas o primeiro passo. Enquanto isso, Heleninha, ainda abalada emocionalmente, não sabe de toda a extensão da situação. Ela percebe que Ivan está distante, mas acredita que ele esteja apenas cansado da viagem. O conflito interno da jovem começa a se intensificar quando ouve rumores sobre a aproximação entre seu marido e Raquel. O nome da ex-mulher de Ivan volta a circular pelos corredores da empresa e nos salões frequentados pela elite carioca. Heleninha, instável, começa a questionar sua própria sanidade e mergulha novamente em um estado de inquietação. Raquel, por sua vez, não pretende interferir no casamento de Ivan. Ela também não deseja reatar por impulso, mas não pode negar que ainda sente algo por ele. Quando Ivan a procura para esclarecer os últimos acontecimentos, os dois têm uma conversa honesta. Raquel é direta. Não quer ser pivô de nenhum escândalo, e muito menos ser usada como desculpa para que Ivan fuja de seus problemas com Odete. A tensão cresce quando a imprensa começa a farejar a crise no casamento de Ivan e Heleninha. Um jornalista que cobre a alta sociedade obtém informações sobre a cláusula contratual e o suposto valor da multa. O burburinho chega à redação de uma revista semanal e uma matéria quase escandalosa ameaça vir à tona. Odete tenta abafar a situação, mas o estrago já está feito. A notícia vaza e, ainda que sem citar nomes, insinua que um executivo da TCA pode ter sido penalizado financeiramente por uma traição conjugal. A repercussão é imediata. A diretoria da TCA exige explicações. Alguns acionistas passam a questionar a mistura entre assuntos pessoais e decisões empresariais. Odete, porém, mantém sua postura. Alega que tudo está dentro dos limites legais e que o contrato assinado é legítimo. Ela não recua e ainda manda recado. Na minha família, palavra dada é palavra cumprida. E contrato, meu caro, é sagrado. Ivan, cada vez mais encurralado, começa a perder o sono. A cobrança judicial da multa não tarda a chegar. Advogados são acionados. O caso ganha contornos públicos. E mesmo sem confirmação oficial, já se especula que a exigência partiu de Odete Reutemann. A imprensa começa a pintar a empresária como uma matriarca impiedosa. Mas Odete pouco se importa com sua imagem. Seu único foco é restabelecer a ordem, a sua ordem, dentro e fora de casa. A tensão familiar atinge novos níveis quando Maria de Fátima tenta se aproveitar da situação.
Ela se aproxima de Heleninha e passa a fazer comentários maldosos, insinuando que Ivan está mesmo com outra e que Raquel pode ter dado o golpe certeiro. Odete, ciente das jogadas, avisa: Fátima, cuidado para não passar dos limites. Você pode ser útil, mas também é descartável. Enquanto isso, Heleninha desaba nos braços de Celina, sua confidente. A jovem confessa que sente que está perdendo o marido e que não sabe mais quem é ou o que quer. A possibilidade de uma recaída no álcool volta a assombrá-la. Celina tenta acalmá-la, mas teme que a situação saia do controle. Ao mesmo tempo, Ivan começa a considerar abandonar tudo: o cargo na TCA, o casamento com Heleninha, a guerra com Odete. Ele se sente sufocado e percebe que qualquer passo em falso poderá ser usado contra ele no tribunal ou nos corredores da empresa. Heleninha, por sua vez, vai afundando em um mar de inseguranças. A cobrança da mãe, os boatos na imprensa, as insinuações maldosas de Maria de Fátima e o distanciamento de Ivan a colocam à beira de um colapso emocional. Cada vez mais abatida, ela se fecha em casa e evita eventos sociais, recusando convites da alta sociedade e reuniões na TCA. Celina tenta intervir, mas Heleninha prefere o silêncio. Ela quer entender por si só se foi traída de fato, e se quer, ou não, continuar ao lado de Ivan. Enquanto a guerra jurídica e emocional se desenrola, Ivan tem uma conversa definitiva com Heleninha. Ele a procura em casa e, diante de seu silêncio, abre o coração. Fala sobre o beijo em Raquel, assume o erro, mas garante que jamais teve intenção de machucá-la. Foi um impulso, uma fraqueza. Não justifica, eu sei, mas não foi traição, foi confusão, explica. Heleninha, entre lágrimas, escuta tudo em silêncio. O olhar dela carrega dor, mas também uma espécie de libertação. Pela primeira vez, ela se sente dona da própria decisão. Ivan, ao saber da decisão de Heleninha, sente uma mistura de alívio e tristeza. Ele sabe que a batalha está longe de acabar. A disputa judicial segue em andamento, a pressão dentro da TCA continua, e a perseguição a Raquel não dá sinais de cessar. Mas pela primeira vez em muito tempo, Ivan sente que agiu conforme seus princípios. E está disposto a pagar o preço por isso. Afonso pode ser filho e não sobrinho de Celina. Uma reviravolta impactante está prestes a chacoalhar as estruturas da família Reutemann. O que parecia ser apenas mais um segredo escondido no passado sombrio de Odete Reutemann poderá vir à tona e mudar radicalmente o rumo da trama. Afonso, o jovem herdeiro bilionário, pode não ser filho biológico de Odete, mas sim de sua irmã, Celina. Essa revelação pode desencadear uma série de desdobramentos emocionais e familiares, abalando a confiança de Afonso em tudo o que acreditava sobre sua origem. Até então criado como filho legítimo da poderosa Odete, Afonso descobrirá que sua verdadeira mãe pode ser justamente a figura que ele sempre tratou como uma simples tia amorosa e discreta, Celina. Tudo teria começado décadas atrás, quando Celina vivia um casamento de fachada com um empresário muito mais velho, escolhido por Odete. A própria vilã já teria mencionado, em tom de orgulho, que foi responsável por arrumar um bom partido para a irmã. Um homem de posses, mas estéril, com quem Celina jamais teve um envolvimento verdadeiro. A união, fria e calculada, servia aos interesses da família e garantia o prestígio necessário para manter as aparências perante a alta sociedade. No entanto, o casamento arranjado não suportou a ausência de amor e de afinidade. Celina, em segredo, acabou se apaixonando por outro homem, alguém que conheceu em meio às brechas da sua vida restrita. Essa paixão proibida resultaria numa gravidez inesperada e potencialmente escandalosa, caso viesse a público. Ao descobrir que estava esperando um filho de seu amante, Celina ficou em pânico. Sabia que, se a notícia vazasse, seu casamento arranjado ruiria e a família perderia a posição social cuidadosamente construída por Odete.
Em um momento de desespero, Celina recorreu justamente à irmã mais velha, Odete Reutemann, que, fria e calculista como sempre, enxergou na situação uma oportunidade de manter o controle de tudo e de todos. Ao invés de permitir que Celina assumisse a maternidade e enfrentasse as consequências, Odete propôs, ou melhor, impôs, uma solução definitiva. Levaria a irmã para o exterior para que tivesse o bebê longe dos olhos da sociedade carioca. Depois do parto, Celina deveria abrir mão da criança e entregá-la a Odete, que a criaria como seu próprio filho, sob o pretexto de uma adoção silenciosa, ou mais provavelmente, uma gestação forjada em segredo. A viagem foi realizada às pressas. Disfarçada sob o pretexto de uma temporada de descanso na Europa, Celina embarcou com Odete para a Suíça, onde permaneceu em um discreto sanatório por alguns meses. A gravidez foi escondida até o final, com a ajuda de médicos pagos por Odete. Após o parto, Celina foi convencida, ou coagida, a entregar o bebê à irmã e nunca mais tocar no assunto. De volta ao Brasil, Odete anunciou a chegada de seu herdeiro Afonso, como se fosse fruto de um processo discreto de fertilização tardia ou adoção internacional, conforme a versão mais conveniente à época. Esse segredo, enterrado a 7 chaves durante anos, seria a explicação para a notória passividade de Celina diante das atrocidades da irmã. Apesar de muitas vezes se mostrar sensível, carinhosa e até constrangida com os abusos cometidos por Odete, Celina jamais a enfrentou diretamente. Nem mesmo quando Heleninha, sua sobrinha e afilhada, sofria emocionalmente por conta da frieza e rigidez da mãe. A omissão de Celina sempre foi percebida, mas nunca verdadeiramente compreendida. Agora, com a possibilidade desse segredo vindo à tona, tudo passaria a fazer sentido. Celina teria rabo preso com Odete, uma dívida moral e emocional que a impedia de confrontá-la, por medo de perder tudo, ou pior, de destruir a vida do próprio filho. No entanto, tudo isso começará a ruir quando Afonso, por meio de indícios soltos e comentários maliciosos de terceiros, começar a desconfiar de sua verdadeira origem. Pode ser através de um bilhete antigo, uma fotografia guardada com carinho por Celina, ou até mesmo uma declaração da empregada antiga da família, que acompanhou de perto as movimentações suspeitas daquelas viagens ao exterior. As peças começarão a se encaixar, e Afonso perceberá que há algo muito estranho por trás da sua certidão de nascimento e da história contada por Odete. Em um primeiro momento, ele ficará desnorteado. Sua identidade será abalada, e a confiança que sempre teve em Odete começará a se deteriorar. O jovem não entenderá por que foi enganado por toda a vida e sentirá um misto de raiva, tristeza e traição. O vínculo que tem com Celina também será colocado em xeque, já que ele passará a vê-la com outros olhos. Tudo aquilo que antes era afeto de sobrinho para tia poderá se transformar em uma busca desesperada por respostas e por uma reconexão com a figura materna que, de fato, sempre esteve ali, mas silenciada por conveniências e manipulações. Ao mesmo tempo, Celina, acuada pela pressão, será levada a um dilema profundo: contar toda a verdade e arriscar perder o amor de Afonso ou continuar sustentando a mentira para proteger o castelo de areia que construiu com Odete. A culpa que ela carrega por tantos anos a deixará fragilizada. A consciência pesada, a saudade não expressa e o silêncio imposto por décadas pesarão mais do que nunca. Odete, por sua vez, ao perceber que o cerco está se fechando, poderá tentar manipular ainda mais a irmã e o sobrinho para impedir que o escândalo seja revelado. Afonso exigirá saber a verdade, olhos nos olhos, implorando por sinceridade. Você é minha mãe, tia Celina? Me diga agora. Eu mereço saber, dirá o rapaz, visivelmente abalado. Celina, entre lágrimas, hesitará. Seu coração estará dilacerado entre a vontade de confessar
e o medo das consequências. As memórias do passado, o momento do parto, o choro do bebê, o olhar frio de Odete, tudo voltará com força total em sua mente. A tensão aumentará ainda mais quando Heleninha, testemunha silenciosa desse drama, perceber que também foi enganada por Odete a vida inteira. Acostumada a ver a mãe tratar Afonso com rigidez extrema e impor padrões absurdos, ela se revoltará ao descobrir que o irmão, ou primo, como acreditava, era na verdade uma peça numa trama de mentiras arquitetada pela própria matriarca. A possibilidade de Afonso ser seu primo e não irmão trará à tona questões delicadas sobre herança, afeto e identidade. Além disso, a revelação poderá causar efeitos colaterais em outros núcleos da novela. Ivan, companheiro de Heleninha, verá no sofrimento de Afonso uma oportunidade de expor a vilania de Odete para os acionistas e questionar a legitimidade de algumas decisões administrativas passadas. Já Fátima, que ambiciona se casar com Afonso por puro interesse, usará a fragilidade do rapaz para tentar manipulá-lo emocionalmente, ou até mesmo chantageá-lo, caso descubra o segredo antes que ele venha à tona oficialmente. Enquanto isso, Odete Reutemann fará de tudo para manter o controle da situação. Com sua frieza característica, poderá ameaçar Celina, subornar testemunhas do passado ou até mesmo inventar uma nova versão para encobrir os rastros da verdade. Você não vai destruir tudo que eu construí por causa de um capricho emocional, ela poderá dizer, olhando fixamente nos olhos da irmã. Raquel e Poliana sofrerão um novo golpe do destino. Quando finalmente acreditarem que a vida começará a sorrir, uma tragédia colocará tudo a perder. A empresa Paladar, que havia sido adquirida com tanto sacrifício de Laudelino, estará prestes a ser inaugurada oficialmente quando um incêndio devastador interromper seus planos de crescimento. Tudo começará em um clima de comemoração. Raquel observará, emocionada, a instalação do novo letreiro na fachada. Paladar, Catering e Eventos. Com os olhos marejados, ela sorrirá e dirá, até que enfim vamos começar a andar para frente. A essa altura da trama, a cozinheira já terá rompido com Maria de Fátima, sua filha ingrata, depois de desmascarar mais um dos golpes aplicados pela moça. Maria de Fátima, por sua vez, estará prestes a se casar com Afonso, num casamento de aparências que servirá apenas para consolidar sua ascensão social. Enquanto isso, Raquel focará no trabalho, colocando toda sua energia e esperança na nova empresa ao lado de Poliana. No dia anterior à inauguração, Raquel e Poliana voltarão ao imóvel para um último cheque de segurança. Tudo parecerá em ordem. Desligou o fogão? Fechou o gás? Desligou o desumidificador? Perguntarão um ao outro, meticulosos. Contudo, pela manhã, quando estiverem a caminho para pegar um documento esquecido, verão de longe uma densa fumaça saindo pela janela lateral da cozinha industrial. Raquel, em pânico, gritará: "Meu Deus do céu, Poliana! Que fumaça é aquela ali?" Desesperada, sairá correndo do carro, ignorando os apelos do amigo para esperar os bombeiros. A cena será de puro caos. O fogo começará no canto onde ficava o desumidificador. Um aparelho recém-instalado que, segundo Laudelino, ajudaria a manter os ingredientes em perfeitas condições. As chamas se espalharão rapidamente pelas cortinas, atingindo o teto e o balcão principal. Poliana tentará ajudar com um extintor, mas o equipamento falhará. "Tá vazio, Raquel! Esse extintor tá vazio!" gritará ele tossindo por causa da fumaça. A cozinheira, sufocada, puxará o amigo pelo braço e o arrastará para fora, segundos antes de parte do forro ceder. Do lado de fora, os bombeiros chegarão e controlarão as chamas, mas o estrago estará feito. As panelas industriais, as bancadas em inox, os móveis sob medida, tudo reduzido a cinzas. Em prantos, Raquel cairá de joelhos na calçada. "Não pode ser! Que provação é essa, meu Deus?" gritará, com as mãos no rosto. Poliana se ajoelhará ao lado dela e dirá: "Calma, Raquel. Algum jeito a gente vai dar."
Mas a cozinheira desolada questionará: Que jeito, Poliana? A gente já estava no limite. Ainda atônito, Poliana cogitará a possibilidade de recorrer novamente ao banco. A gente pode tentar outro empréstimo, vender o carro, refinanciar alguma coisa. Raquel, no entanto, ficará em silêncio. O sonho que construíram juntos estará virando pó diante dos olhos deles. No mesmo dia, Laudelino reaparecerá no restaurante onde Raquel costumava cozinhar. Ele sentará em uma mesa discreta e observará a movimentação da equipe. Quando Raquel chegar, ainda com o cheiro de fumaça impregnado na roupa, ele se aproximará e dirá: Vi as notícias. Sinto muito pelo que aconteceu. Desconfiada, Raquel franzirá a testa. O que o senhor quer com isso, Laudelino? Ele será direto. Quero vender a Paladar de volta. Por um preço justo, claro, mas o nome continua com vocês. E eu me afasto de vez. Poliana desconfiará da proposta. Você quer mesmo vender ou tem outra carta na manga? Laudelino, com um leve sorriso, responderá: Talvez eu só esteja cansado dessa vida. Ou talvez eu veja que vocês dois têm mais garra do que eu jamais tive. Apesar do cansaço, Raquel considerará a proposta. Mas entre o orgulho ferido, a falta de dinheiro e o trauma do incêndio, ela não saberá se estará pronta para recomeçar do zero mais uma vez. Nos dias seguintes, uma perícia será aberta para descobrir a origem do incêndio. Os investigadores encontrarão indícios de curto-circuito no desumidificador, o que levantará dúvidas sobre um possível defeito de fábrica ou sabotagem. Poliana desconfiará de Laudelino, lembrando que foi ele quem recomendou a instalação do aparelho. E se ele sabotou a própria empresa só para vender de volta pra gente, Raquel? Sugerirá o amigo revoltado. Enquanto isso, Maria de Fátima aparecerá na capa de revistas de celebridades, vestida de noiva ao lado de Afonso, como se nada tivesse acontecido. A imagem provocará revolta em Raquel. Minha filha se casa como uma princesa enquanto eu vejo meu trabalho queimar. O clima se tornará ainda mais tenso quando um repórter aparecer na porta do restaurante fazendo perguntas sobre o incêndio. Há rumores de que a senhora não tinha seguro do imóvel. É verdade? Perguntará o jornalista. Raquel perderá a paciência. Você quer saber se eu vou quebrar? Vai lá perguntar isso para minha consciência, que é a única coisa que eu tenho intacta. A novela ganhará novos contornos dramáticos quando Raquel receber uma carta anônima contendo um pendrive. Nele, imagens de câmeras de segurança mostrarão alguém invadindo a Paladar durante a madrugada, poucas horas antes do incêndio. A figura usará um boné e manterá o rosto abaixado, mas o relógio no pulso chamará a atenção de Poliana. Raquel, esse relógio é igual ao do César. A suspeita de que o incêndio foi criminoso crescerá. Raquel se verá diante de um novo dilema: investigar por conta própria ou entregar o pendrive à polícia. O medo de entrar em uma nova guerra judicial pesará. Enquanto isso, Maria de Fátima será vista mexendo em papéis antigos, nervosa, e fará uma ligação enigmática. A Paladar já era. Agora precisamos garantir que a Tomorrow também vá para o buraco. Solange não pode continuar por cima. Determinada a não deixar a tragédia cair no esquecimento, Raquel decidirá investigar por conta própria. Ao lado de Poliana, voltará ao galpão da Paladar para recolher o que restou dos arquivos e câmeras de segurança. Entre caixas chamuscadas, discos rígidos derretidos e documentos irreconhecíveis, ela encontrará um pequeno caderno de anotações com datas, números e nomes. Entre os registros, o nome de César aparecerá mais de uma vez. Ele andou aqui, Raquel, e não foi para te ajudar, dirá Poliana, tenso. A cozinheira respirará fundo. Se ele teve dedo nisso, eu vou descobrir. Dessa vez ninguém vai passar por cima de mim impunemente. Enquanto isso, uma nova bomba cairá sobre a família Reutemann. Maria de Fátima será flagrada em um encontro secreto com César, num restaurante afastado da Zona Sul.
Um paparazzo registrará tudo. As imagens circularão pela redação de um jornal escandaloso, que já estará investigando o incêndio da Paladar. Raquel verá a notícia estampada. Esposa de Afonso em jantar íntimo com ex-segurança de Odete Reutemann. O coração dela apertará. Então era isso. Minha própria filha envolvida com quem destruiu meu sonho. Ela irá até a casa de Poliana, trêmula. Mostrará a manchete, e ele não conterá a indignação. É por isso que esse país não vai para frente. Os bandidos dormem em lençol de cetim. Mesmo abalada, Raquel não recuará. Buscará informações sobre César. Rastreará seus últimos empregos e encontrará conexões suspeitas com Marco Aurélio. Eles estão todos ligados, Poliana. Isso vai muito além da Paladar.